é Darlene Carvalho, sou professora de Ciências e Biologia do Colégio Noemi Campos e essa é uma aula para os meus alunos das turmas dos 7º anos A e B. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dos seres vivos. Observem o livro de vocês na página 343. Nós vamos falar hoje do tema 2 sobre os vírus. Vocês se lembram que na última aula nós tratamos de 5 reinos e os vírus não entravam em nenhum desses reinos. Observem só, os vírus, eles não ocupam nenhum reino na natureza, eles não são classificados dentro de um reino porque eles não são considerados seres vivos. Por que é que os vírus não são considerados como seres vivos? Porque eles não produzem metabolismo próprio. O vírus é considerado um parasita intracelular obrigatório. O que significa isso? Significa que fora de uma célula ele não é capaz de manter metabolismo, de manter vivo. Do lado de fora de uma célula, o vírus ele permanece latente. Então, para o vírus se reproduzir, isso é uma característica da vida, né? É a reprodução, ele precisa estar dentro de uma célula. Seja uma célula de planta, uma célula de bactéria, uma célula humana. A gente vai começar estudando o bacteriófago. É esse vírus que está sendo mostrado na página 343. Observem que o vírus é composto por uma cabeça, né? O capsídeo, onde dentro eu tenho o material genético. E ele possui uma cauda e fibras da cauda. A gente vai assistir um vídeo agora que mostra como é que esse vírus faz a sua reprodução. Vocês viram então como é o funcionamento básico de um vírus. Esse vírus que vocês viram, que eu já disse que se chama bacteriófago, ele entra dentro de uma bactéria, divide-se, apenas o material genético dele é entrado lá dentro. Vocês viram que é como se ele estacionasse em cima da célula? Então ele estaciona em cima da célula, injeta seu material genético. O material genético ali, utilizando os mecanismos da célula, as proteínas, a energia da célula, ele vai se dividir. Então ele vai lotar essa célula de vírus, até que ele vai estourar. Na hora que ele estoura, ele libera novas partículas virais para dentro da célula e essas partículas virais vão infectar outras células. É assim o funcionamento básico de um vírus. Nós conhecemos diversas doenças que afetam a saúde do homem, que são provocadas por vírus. Observe na página 344. Cachumba, rubéola, raiva, sarampo, hepatite infecciosa, dengue, gripe, poliomielite, herpes, febre amarela e a AIDS, por exemplo. Todas essas são doenças muito bem conhecidas. Atualmente a gente está, inclusive, gravando essa aula em função de uma doença viral, que é o Covid, né? O coronavírus. Esses são alguns de seus inimigos. Bactérias e vírus. Eles tentam invadir o nosso sistema a todo custo. E a nossa missão é impedir que eles desequilibrem o nosso sistema. Para isso, contamos com a nossa primeira linha de defesa. Eu apresento os fagócitos. Os fagócitos literalmente comem os invasores e ajudam a detectar a presença de inimigos no sistema. Essas partículas expõem os inimigos em sua superfície, indicando o tipo de infecção que está invadindo. Cada tipo de invasor possui um código diferente. Assim, é possível reconhecê-lo e usar as armas mais adequadas para derrotá-lo.
Tudo que vimos até agora forma o nosso sistema de defesa mais primitivo. Mas à medida que vivemos mais e mais e enfrentamos novas doenças, o organismo adquire a capacidade de lembrar dos inimigos que enfrentou e combatê-los de forma específica, sem prejudicar o corpo. Essa defesa adquirida é representada pelos linfócitos. Eles não apenas reconhecem os invasores através da informação dada pelos fagócitos, mas também podem reconhecer, por conta própria, partículas prejudiciais. Existem duas classes de linfócitos. Os linfócitos T, que estão encarregados de comandar o ataque. Quando eles percebem a presença de intrusos, eles ativam os linfócitos B para o ataque. Enquanto os fagócitos atacam todos os invasores, os linfócitos atacam invasores específicos. Eles têm a particularidade de atacar apenas um inimigo. Os linfócitos B, ao serem ativados, dividem-se em duas classes de células. As que produzem anticorpos, substâncias que atacam as bactérias e as tornam mais apetitosas para os fagócitos. E as células de memória, que estão encarregadas de lembrar quem as ativou, para que, ao se encontrarem de novo com os mesmos invasores, possam atacar, até mesmo antes que o corpo adoeça. Já vimos como as defesas trabalham contra as bactérias, mas existem alguns invasores que agem de outra forma. Os vírus. O vírus é diferente da bactéria em vários sentidos. Uma bactéria tem uma vida própria e pode se reproduzir sozinha, mas um vírus precisa de um organismo para se aproveitar de suas células e se reproduzir. A primeira coisa que ele faz é introduzir o seu material genético na célula, que passa a trabalhar para ele. Assim, as células produzem mais e mais vírus, até que finalmente é destruída. Mas e se o vírus entra na célula, como podemos detectá-lo? Não se preocupe, soldado. Já pensamos nisso e temos várias formas de detectá-lo. Uma delas é o interferon, que acontece quando surgem certos sintomas anormais. Como o seu nome diz, é uma substância que interfere na ação dos vírus, impedindo que eles se reproduzam após entrarem nas células. A célula infectada alerta os linfócitos da presença de invasores, que irão reagir de forma mais agressiva. As defesas tomam uma decisão drástica: destruir as células infectadas para que o vírus não continue com a sua replicação. Para isso, as células NK, chamadas Natural Killer em inglês, que significa exterminadoras naturais, localizam as células infectadas e as destroem. Mas existe um vírus extremamente inteligente que engana todos os sistemas de segurança, apesar de todas as defesas que possuímos. É o vírus HIV, o vírus causador da AIDS. Esse vírus entra no organismo e a primeira ação das defesas é a mesma contra todos os vírus. Mas o HIV tem uma estratégia brilhante e maliciosa. Infecta os linfócitos T, que comandam a ação imunológica. Pouco a pouco, os linfócitos T vão sendo destruídos. Os soldados perdem seus comandantes e o corpo não responde diante dos invasores. O pior é quando as nossas tropas NK e de linfócitos T citotóxicos destroem os linfócitos T, os ajudantes infectados. É aí que o corpo fica à mercê das doenças oportunistas. Sem defesas, qualquer infecção, qualquer ataque é uma ameaça para o organismo. E são essas doenças que o levam até a morte. Soldados! Vocês já sabem o necessário para enfrentar os inimigos. Já conhecemos nossos companheiros. Já sabemos quem iremos enfrentar. Agora só resta a eles descobrirem como somos bons. Vamos, soldados! Quero sentir orgulho desta tropa! O HIV é um vírus que provoca uma doença conhecida pelo nome de AIDS. Eu separei um vídeo para vocês e eu gostaria que vocês assistissem
e prestassem bem atenção como é que o vírus afeta o nosso sistema imunológico. O HIV, ele tem preferência por um tipo especial de célula, que é o linfócito TCD4, uma importante célula de defesa do nosso sistema imunológico. Pessoas acometidas pelo vírus da AIDS têm muita dificuldade em lidar com pequenas doenças, como resfriados, alergias. O corpo delas fica susceptível ao desenvolvimento de doenças que não fariam mal se ela não tivesse o HIV. Porque o linfócito TCD4 é uma célula de defesa do nosso organismo. O que você ainda precisa saber? Se nossa imunidade fosse um exército, os linfócitos T seriam os generais. Eles coordenam todas as defesas. Se ao fazer sua ronda descobrem um invasor, fabricam substâncias químicas que sinalizam aos outros membros do pelotão que é hora de atacar. Ao infectar um dos tipos desta célula general, o linfócito TCD4, o HIV boicota toda a cadeia da imunidade. O HIV tem uma série de receptores em sua carapaça. Chamados de GP120, eles atuam como uma chave capaz de abrir fechaduras bem específicas, como o CD4, receptores que ficam na superfície dos linfócitos T. O HIV ainda se aproveita de outros receptores menores, como o CCR5, para se conectar e destrancar a entrada da célula de defesa. O vírus da AIDS começa a se fundir com o linfócito T. Seu envelope externo é descartado e ele passa a fazer parte do próprio linfócito. O conteúdo interno do vírus penetra no seu citoplasma, o material que recheia a célula. O HIV possui ainda uma cápsula de proteínas conhecida como capsídeo, que protege suas partículas essenciais. E logo de cara, ela acaba digerida pela célula. Após a quebra do capsídeo, os principais componentes do HIV, o RNA e as enzimas transcriptase reversa, integrase e protease são liberados. Cada um deles tem uma função específica, mas o objetivo em comum é terminar a missão de invadir a célula. O HIV não tem DNA no seu material genético, e sem o tal do DNA, ele não conseguirá se reproduzir. Ele possui apenas uma fita de RNA, daí ser chamado de retrovírus. Sua receita precisa então ser traduzida. É aí que entra a primeira enzima. A transcriptase reversa traduz o RNA para DNA. Primeiro, a transcriptase reversa cria uma fita de DNA e depois completa o serviço fabricando uma segunda cópia. Assim, surge o que se chama DNA de dupla hélice. Essa forma de DNA em dobro é a única capaz de se confundir com o material genético da célula de defesa. Confusão perigosa. A enzima integrase entra em campo logo em seguida para aparar as extremidades do DNA novo em folha do vírus. Assim, ele se encaixará perfeitamente no meio do material genético da própria célula invadida. A integrase também leva o DNA do vírus, que estava até então solto no citoplasma, até o seu núcleo. Lá, completa a emenda, como se o DNA do HIV fosse soldado ao DNA do linfócito. Pronto, ele está oficialmente infectado. O linfócito T escravizado passa a obedecer somente às ordens do vírus. Elas são enviadas por meio de um RNA mensageiro que sai do núcleo e viaja de volta ao citoplasma. O RNA mensageiro alcança os ribossomos, organelas responsáveis por fabricar cadeias de proteínas. Após receber o recado, essas estruturas produzem os ingredientes que servirão de base para a formação das novas cópias de HIV. A última daquelas 3 enzimas a marcar presença é a protease. Ela corta as cadeias de proteína que saíram dos ribossomos em sequências menores, ajustadas ao tamanho e às necessidades da reprodução viral. Desse jeito, são produzidas novas cópias de RNA, transcriptase reversa, integrase e protease. Com o material pronto, é formado o capsídeo. Receita completa. O novo HIV está preparado para se espalhar. O vírus recém-montado vai em direção à borda da célula, empurrando a membrana de modo a forçar sua saída. Na corrida pela liberdade, ele ainda ganha um envelope novo em folha. Nas primeiras fases da infecção, são produzidas 100 bilhões de novas cópias de HIV por dia. E, infelizmente, cada uma dessas cópias está apta para encontrar outro linfócito e repetir todo.
Vocês aprenderam então a forma como os vírus atacam as células humanas. Eu quero que vocês pensem agora o seguinte: vírus não são considerados seres vivos. Por quê? A partir de tudo que vocês aprenderam, deu para perceber que o vírus não faz nada se não estiver dentro de um corpo. Seja um corpo de um humano, de um animalzinho, de um cachorrinho, de uma planta, de um fungo ou bactéria. Por isso, os vírus não entram em nenhum ser vivo, por não apresentarem metabolismo próprio. Então, nós dizemos que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Atualmente, nós estamos vivendo um momento em que a toda hora os jornais falam formas de se matar o vírus do corona, o coronavírus, o Covid-19. Toda hora que a gente liga o jornal tem alguém ensinando a matar o vírus, não é verdade? E eu acabei de falar que vírus não são considerados como seres vivos. E aí, tem como matar uma coisa que não está viva? Vamos lá então, vamos entender o que está acontecendo. Para a gente classificar, igual nós vimos nas primeiras aulas a respeito da classificação dos seres vivos, eu tinha critérios, não tinha? Todos os seres que foram classificados ali, eles eram seres possuidores de célula. Eles tinham célula, eles produziam respiração, metabolismo, se reproduziam, coisas que o vírus não é capaz de fazer. O vírus, ele não tem célula. Ele não é uma célula, ele é apenas um material genético envolvido por um capsídeo. Ele é muito simples para ser considerado como ser vivo. Os vírus não são capazes de produzir metabolismo próprio. Um vírus só produz metabolismo se ele estiver dentro de uma célula. Por isso, os vírus são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. E isso me permite dizer que eles não compõem, que eles não fazem parte e que eles não são classificados como seres vivos. Ainda que a todo momento a gente tenha estudado e aprendido nos jornais formas de se matar o vírus. Nós poderíamos continuar falando sobre o Covid por horas e horas. Observem que todos os dias surgem novas pesquisas a respeito do metabolismo desse vírus, das formas de contágio. Ele é muito novo, então não há muito o que se falar. É muito novo para o nosso estudo, né? Porque nós não sabemos há quanto tempo ele sofreu mutação, há quanto tempo ele está entre a gente, se o vírus do Covid que está no Brasil é o mesmo que está na Índia, se o que está na Zona Norte é o mesmo que está na Zona Sul, porque os vírus têm uma grande capacidade de sofrer mutação. Por isso é tão difícil o desenvolvimento de vacinas. Observem que para algumas doenças nós já temos vacinas, para outras não. Espero, né, todos nós esperamos que essa doença em questão, que é a que está nos distanciando agora, em breve seja desenvolvida uma vacina para ela, que não seja igual ao caso do HIV, que há anos vem tentando se desenvolver, vem estudando e não consegue desenvolver. Até hoje não tem vacina para HIV, não tem vacina para dengue, por exemplo, que também é um vírus. Crianças, eu separei um documentário sobre vacina. Esse documentário tem 1 hora. Então vocês vão sentar, vai pegar uma pipoquinha, um refrizinho, vai desligar o celular, o WhatsApp. Vocês vão assistir a esse documentário e vão responder as perguntas que estão disponíveis no Classroom, na nossa sala de aula, e também no sistema da escola, o Escola Web. Então agora, vocês vão gastar o tempo de vocês mais ou menos 1 hora, deixa tudo organizado, para assistir o vídeo e responder as perguntas. E nós vamos fazer um encontro virtual para fazer o debate desse vídeo, tá ok? Eu gostaria que, como para casa, você pedisse aí ao seu pai, à sua mãe, que pegasse o seu cartão de vacina e pesquisasse quais são as vacinas que você tomou. Você vai fazer um quadrinho e separar para mim quais são as vacinas para combater doenças virais e quais são as vacinas para combater doenças bacterianas.
E nós vamos fazer a discussão da resposta a essa pergunta em um próximo encontro. Até mais!